Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Salmo 23. Salmo capítulo 23. Vamos ouvir a voz do Senhor, que Deus possa nos falar no nosso coração nesse dia. Salmo 23, do verso 1 ao versículo 6, a palavra de Deus nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria pensar com os irmãos nessa declaração de Davi, onde ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas antes eu quero dizer que os livros dos Salmos são chamados em hebraico livro dos louvores, ou eram o hino dos louvores dos povos judeus. Só depois da Septuaginta, quando foi mudado do hebraico para o grego, que assim passou a ser chamado de salmos. Esses salmos são 150 poemas musicados para o culto. E nesse livro dos Salmos, das 283 citações do Antigo no Novo Testamento, 16 delas são dos Salmos. E dentre os 150 Salmos, 73 são atribuídos ao rei Davi. Podemos dizer que o Salmo 23 inteiro é sobre modo íntimo, pois se trata do relacionamento íntimo de Davi com Deus. Então, esse Salmo 23 é uma retrospectiva em que o rei Davi, ele relembra cenas familiares de sua juventude, quando ele era pastor de ovelhas. Davi lembrava que ao amanhecer, ele levantava-se, abria a porta do redil, dava a chamada e guiava as ovelhas para um lugar onde dispunha de ampla vegetação para as suas refeições matinais. Lembrava também de como tomava posição no monte. Ele ficava acima do rebanho, mas nunca longe, e vigiava constantemente, a fim de protegê-los das feras que rodeavam e também dos ladrões que ameaçavam nos desfiladeiros escuros. Vigiava cuidadosamente o rebanho e estava pronto a arriscar sua vida em defesa das suas ovelhas. Você pode imaginar isso? Nas 24 horas do pastor Davi com as suas ovelhas, era mais ou menos assim. Durante as primeiras horas da manhã, as ovelhas de Davi deliciavam-se com um repasto farto. Quando o meio-dia aproximava, com seu sol abrasador, os animais estavam ofegantes, com calor, tendo sede. Então Davi os conduzia para as águas tranquilas, para que a sua sede fosse saciada. Chegando na parte da tarde, Davi procurava um lugar com sombra, para que as ovelhas pudessem descansar, até que o calor da tarde tivesse passado. Enquanto o sol se punha, o rebanho se deliciava com outra refeição, antes que Davi conduzisse a proteção do aprisco da noite. E após reunir as ovelhas no redil, Davi ele deitava na frente da porteira para bloquear a entrada e protegê-las de qualquer perigo. Esse era o ofício de Davi. Então, meus amados, esse relacionamento íntimo que Davi teve com suas ovelhas era belo e também significativo. Porque constantemente, quando Davi estava com seu rebanho, ele aprendeu as características, os hábitos variados das suas ovelhas, também com as suas aflições, o que elas sentiam, o que perturbava tempo em tempo. Então, Davi compôs esse cântico, enquanto ele era menino pastor, vigiando os rebanhos do seu pai, no campo dos pastores, onde 1000 anos mais tarde, o coro angelical anunciou o nascimento do Supremo Pastor, Jesus Cristo.
Quero chamar a atenção dos amados nas duas razões que levaram Davi a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a primeira razão que nós podemos destacar é que Deus é o seu incomparável pastor. Davi ele declarou: o Senhor é o meu pastor. Essa palavra no hebraico, no original, onde foi escrito o Antigo Testamento, é Jeová Roi. Davi queria dizer que não há outro Deus acima do Senhor, não há outra rocha como seu Deus, que é força e proteção, que é a rocha de libertação para quem confia no Senhor. Você lembra de um corinho que dizia essa verdade, a palavra de Deus? Eu creio que você lembra, muitos lembram. Dizia assim: quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar, me ensina como devo eu andar. Glória ao seu nome do Senhor. Então esse cântico é muito lindo. Esse cântico mostra que a força de Davi, a proteção de Davi, a rocha de libertação de Davi era o Senhor. Então, assim como Davi vigiava as suas ovelhas, o grande pastor Deus o estava vigiando. Então, esse salmo descreve o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Então, meus amados, nós podemos ver a dependência que Davi tinha de Deus. Davi dependia completamente de Deus, como ovelha depende de seu pastor. E nós podemos citar somente nesse Salmo 23, 7 perfeições desse pastor. Em 7 aspectos nós podemos ver. Primeiro, ele faz repousar nos pastos verdejantes. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele refrigera minha alma. Ele lidera, ele está comigo. Ele prepara uma mesa diante de mim. Ele unge a minha cabeça com óleo. Então, o incomparável pastor, ele rege, ele guia, alimenta as suas ovelhas. E elas obedecem ao pastor, seguindo, amando e nele confiando. Então, esses são os cuidados exercidos por esse incomparável pastor. É por isso que Davi não admite outro pastor que declara: Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Então, meus amados, duas impressionantes palavras aparecem nessa declaração de Davi. A primeira palavra é Senhor. A partir do nome de Deus, que aqui é traduzido por Senhor, em hebraico Jeová, é o mais revelador da graça de Deus para o seu povo. Aqui aprendemos 3 coisas sobre Deus. Nós vemos a sua autossuficiência, a sua sabedoria, a soberania e a sua imutabilidade. Deus ele vai ao encontro de todas as necessidades humanas. Ele será o mesmo amanhã, no dia seguinte, como ele é hoje. E ele é tão poderoso e ajudador quanto é agora. Saber que o Senhor que fez o céu, que fez a terra e que segura o universo em suas mãos, e que esse Senhor se preocupa conosco e nos vigia, isso é maravilhoso demais. E a segunda palavra, impressionante ainda, o destaque aqui que eu quero destacar com os irmãos, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, meu. Essa palavra meu se revela a intimidade, a comunhão que Davi tinha com Deus. O Senhor é meu pastor, disse Davi. No Novo Testamento, Jesus, essa palavra que Davi falou, se remete a Jesus. No Novo Testamento, Jesus diz que em João capítulo 10, versículo 11 e o verso 14, ele diz assim, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Qual é a sua intimidade com o seu Senhor? Qual a experiência que você tem pessoal com esse Senhor?
Você tem o prazer em declarar para todas as pessoas que Jesus Cristo é o meu pastor, porque Ele me comprou por um preço muito elevado. Ele me guia através do seu Espírito, Ele me alimenta com a sua palavra, Ele me guarda pelo seu poder, Ele é o meu provedor, meu preservador e o meu protetor. Nós devemos estar sempre dizendo isso, meus amados. Deus te salvou para você ter um relacionamento mais profundo com Ele. No verso 6 ainda do Salmo 23, nos diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso quer dizer que a comunhão com Deus, aqui na terra e depois no céu, é o quinhão dos que pertencem à família de Deus. Amém? Você faz parte dessa família de Deus? Há tempo de você ainda entregar seu coração para Jesus. E a segunda e última razão que levou Davi a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque Deus em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Nada nos faltará. É o sustento garantido pelo nosso incomparável pastor. Davi, ele confirma essa declaração quando ele escreveu no Salmo 37, 25. Ele diz assim: fui moço, agora sou velho, contudo, nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meus amados, meus amigos que estão nos ouvindo, na Bíblia nós encontramos várias promessas a respeito do cuidado desse grande pastor pelas suas ovelhas. No Salmo 37, no verso 19, o salmista nos diz assim: não serão envergonhados no dia do mal, e no dia da fome se fartarão. No Salmo 84, 11, a palavra de Deus também nos diz: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele afirma dizendo assim, em Filipenses 4,19, dizendo assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Sem dúvida nenhuma que o Salmo 23 é o salmo mais estimado do Velho Testamento. Alguém disse sobre esse salmo, dizendo um poema, dizendo assim: esse Salmo 23 tem voado para cima e para baixo na terra, como um pássaro, cantando o mais doce cântico jamais ouvido. Tem acalmado mais aflições do que todas as filosofias do mundo. Prosseguirá, elogiando para nossos filhos, para os meus e para os filhos deles, até o fim do tempo. Quando tiver realizado a sua missão, voará de volta para o seio de Deus, recolherá as asas e continuará para sempre cantando no feliz coro daqueles que ajudou a levar para lá. Essas são as razões que nós podemos pensar em que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira razão é que Deus é o seu incomparável pastor. Não há outro pastor além de Deus. Deus, ele está sempre conosco. Ele que provê tudo na nossa vida. E a segunda razão é que Deus, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades. Você quer ser ovelha desse incomparável pastor? Você já se prostrou perante o Senhor Jesus Cristo como ovelha do seu aprisco? Se você ainda não fez essa decisão, fala com Deus nesse instante. Diga: Deus, eu quero ser ovelha deste pastor. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus guie os meus passos. Eu quero viver na dependência do meu pastor, que é Jesus. E você, meu irmão, se você já fez, se você diz sim, eu já fiz essa confissão, eu sei que Jesus é o meu pastor, eu sou uma ovelha do Senhor Jesus, então fique sabendo que o seu propósito de fazer essa declaração é tornar-se uma ovelha mais efetiva ao serviço do seu Senhor. Estar sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E na posição de prostrado, que você, meu amado, você possa fazer desse salmo, esse Salmo 23, a sua mais singela oração, dizendo tal qual ao rei Davi: o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Vamos dizer junto? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, que Deus nos abençoe e que as constantes tribulações não venham sucumbir ou ofuscar o louvor e o regozijo daqueles que declaram e confiam no seu incomparável pastor. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Um abraço a todos, uma semana abençoada pelo Senhor.